Boa tarde, pessoal. E como vocês veem, vocês podem ver, eu estou em boa companhia das plantas, que eu tanto gosto. E aqui, este é o segundo vídeo daquela experiência que eu comecei no dia 17 de fevereiro, portanto nós temos hoje 29 dias, para mostrar para vocês o resultado do desenvolvimento dessa planta de nome Ixora nesses diferentes substratos. Para quem não assistiu o meu primeiro vídeo, seria interessante vocês darem uma olhadinha para que vocês acompanhem também como é que a planta reagiu a cada um desses substratos, ok? Então vamos lá, gente, nós vamos falar novamente dos substratos para vocês se lembrarem, né? E depois nós vamos falar individualmente de cada plantinha e mostrar os detalhes da brotação, do crescimento e assim por diante. Bom, então nesse primeiro vaso aqui, pessoal, estou colocando o substrato para vocês verem. Olha, aqui é o cascalho mineiro. Cascalho mineiro. Ok? É um mineral inerte, né? Ele não tem nenhum tipo de nutriente, tá certo? Ele tem um pH neutro e tem boa porosidade, ele não compacta, né? Vocês podem perceber isso bastante aqui. Tem uma boa granulometria, vocês podem adquiri-lo com granulometria maior ou menor. Essa aqui eu acho que é ideal, tem em torno de 5, 6, 7 milímetros, tá? Então aqui nesse primeiro vasinho foi colocado 70% de cascalho com 30% de humus, ok? Vamos partir para o segundo substrato. Aqui, pessoal, nesse segundo vasinho eu coloquei a dolomita, tá? A dolomita é proveniente das rochas dolomíticas, ela tem bastante cálcio e magnésio, tá? E o inconveniente dela é que em grande quantidade ela alcaliniza o meio, tá? Então em plantas acidófilas precisa tomar cuidado com esse substrato, porque essa alcalinização pode prejudicar as plantas acidófilas como a gardênia, hortênsia, a camélia, ok? Então vamos lá, gente. Esse daqui então é a dolomita, como já disse, rica em cálcio e magnésio. Tem uma boa granulometria também, olha. Perfeito? Aqui também, então, nós temos 70% de dolomita e 30% de humus. Já o terceiro vasinho, nós temos esse outro tipo de substrato, que é a zeolita, ou zeólita, que é conhecida como areia de gato, tá? Os criadores de gato colocam essa areia, esse tipo de material, para que o gato, quando urinar, esse material ele absorva a urina do gato e depois de encharcado vai sendo trocado. Um dos inconvenientes desse substrato, chamado zeolita, é que ele é muito rico em alumínio. E o alumínio em excesso ele pode intoxicar as raízes, né? Então, vamos observar, porque o resultado por enquanto é de 29 dias. Então nós temos muito pouco tempo para tirar conclusões definitivas. Está aqui, olha, a granulometria dele. Ok? Zeolita. Continuando. Quarto vasinho. Nós temos esse substrato chamado aquassolo. Também é comprado, esse substrato é encontrado em casas de aquarismo. Por quê? Ele é uma argila expandida na qual foram inseridos nutrientes orgânicos e químicos neutros. Então, ele é utilizado em aquarismo para o desenvolvimento de plantas aquáticas, né? Quem tem aquário compra esse substrato, como ele tem nutrientes, né? Ele tem uma boa granulometria também. Então eu fiz essa experiência nesse vasinho com 70% de aquassolo e 30% de humus. Continuando.
esse vasinho aqui agora, o quinto vasinho, o que foi colocado nele? Eu fiz uma... Não tem humus esse daqui, tá? Os primeiros 4 tem humus, esse aqui já não tem humus. O que eu fiz? Eu misturei o aquassolo com o cascalho mineiro. Então tem 70% de cascalho e 30% de aquassolo. Lembrando novamente que o nutriente aqui desse substrato é o aquassolo. Não tem humus aqui, ok? Muito bem. Já nesse último vasinho aqui, eu tenho apenas 100% de aquassolo. Só aquassolo nesse vasinho. Então agora eu vou detalhar cada vasinho para vocês, para que vocês verifiquem junto comigo o resultado e a resposta que essa planta deu nesses 29 dias. Vamos lá. Então vamos começar. Eu vou separar ao lado aqui esses vasinhos e colocar em destaque primeiro esse vasinho que tem o cascalho mineiro aqui. Aproximando bem a câmera agora para a gente observar os detalhes. Vamos lá. Pessoal, veja só. Então, lembrando a vocês novamente que eu tinha feito a poda da gema apical nesses ramos mais baixos, aqui, e nesse ramo mais alto eu preservei a gema apical. Então vocês sabem que quando a gente faz a amputação da gema apical, a planta reage emitindo novos brotos, tá? Então veja só, aqui olha, está o detalhe da poda, aqui olha, e aqui os 2 brotinhos que germinaram, tá? As 2 gemas despertaram aqui, porque é a mesma coisa, olha, vamos lá, a poda e as 2 gemas que despertaram, tá? Emitindo esses 2 brotos. E aqui em cima então a gema apical que não foi amputada, tá? Ela continua então saudável, mostrando um bom aspecto. A planta tem um aspecto de modo geral saudável. Aqui olha, mais um detalhezinho que seria interessante mostrar. Olha, aí está vendo até uma brotação aqui dessas gemas chamados de auxiliares ou axilares. Há quem diga auxiliar, há quem diga axilar. Mas vamos lá, o importante é ver que essas gemas, elas estão, olha, saudáveis, olha. Ok? Então esse é o primeiro vasinho. 70% de cascalho mineiro e 30% de humus. O segundo vasinho. Então aqui, outra coisa, pessoal, nesse primeiro vaso aqui também, ó, pode observar que não está havendo compactação. O substrato está bem solto, bem drenante, tá? Não há compactação, tá bem assim, olha. Aqui, o segundo vasinho, 70% de dolomita, 30% de humus, também, olha. O solo não está compactado, tem uma boa drenagem. E vamos aos detalhes então. Onde foi amputada a gema apical, está aqui a amputação. 2 brotos laterais que estão com uma aparência saudável. E nas gemas que não foram amputadas, nesse outro ramo, a gente percebe que elas estão saudáveis também. Uma aparência... Eu vejo aqui nas plantas assim umas manchas nas folhas, olha. Um detalhe que a gente tem que considerar, as folhas têm algumas manchas, né? É uma planta assim que parece não estar lá muito saudável comparado à primeira. Essa gema onde não foi feita a amputação, ela se desenvolveu, mas de maneira um pouquinho mais lenta, né? E essas manchas nas folhas é que chamaram a atenção. Vocês estão observando as manchas, pessoal? Olha. Olha. Então, pode ser algum sinal de carência ou de intoxicação da planta. Lembrando que a dolomita, ela alcaliniza o meio, né? Então, é uma coisa que a gente tem que deixar um ponto de interrogação e observar essa planta mais adiante.
O terceiro substrato, da mesma forma, olha, não está compactado, está bem solto, boa drenagem. Aqui é a zeolita, areia de gato, tá? E a gente vê aqui então, onde foi feita a amputação, ok? Ela então despertou um dos ramos só, que só tem uma brotação no local da amputação. Aqui nós temos uma geminha dormente ainda, mas vamos lá mostrar com mais detalhe. Que assim, a gente, olha, parece que está querendo brotar. Já a gema apical, onde não foi feita a amputação, está saudável. A cor das folhas está bem, está com uma coloração boa, ok? Uma planta que parece ter um aspecto saudável e, por enquanto, nesses 29 dias está se desenvolvendo de maneira satisfatória. Vamos para o quarto vasinho. Aqui nós temos ainda humus, né? Um 30%, e aqui 70% da argila expandida, que tem o nome de aquasolo. Consegue-se essa argila em casas de aquarismo. Então vamos lá, vamos ver aqui a amputação da gema apical nesse ramo. Brotações vigorosas, olha, 2 ramos bastante saudáveis. As cores das folhas, né? Vocês podem perceber um verde bastante saudável, né? Aqui nós estamos vendo, olha, gemas despertando aqui, olha, gemas dormentes que estão despertando, mesmo não tendo sido feita a poda dessa gema aqui, apical, né? Ela tem brotinhos aqui, gemas despertando. Uma aparência saudável, né? Vocês percebam que aqui, olha, onde foi feita a amputação, está bem vigorosa, né? As folhas estão crescendo, os ramos estão bem saudáveis, coloração boa. Aqui em cima as gemas continuam também crescendo. Então uma boa aparência com esse tipo de substrato. Vamos para esse daqui. Aqui nós não temos humus, hein? Então a gente tem 70% de cascalho mineiro e 30% de aquasolo, que é argila expandida. Vejam só, pessoal, onde foi feita a amputação, nós temos a amputação aqui e as gemas que se despertaram de maneira bastante satisfatória. Estão observando, pessoal? Olha, 2 gemas com aparência saudável. A gema apical, uma daqui, olha, tá com floração, despertando flores aqui, olha, tá? Essa outra gema bastante saudável. Observem aqui, pessoal, nessas gemas auxiliares ou axilares, também aqui havendo brotação, tá? Uma planta que está com uma coloração muito bonita, né? Um aspecto bastante saudável. Ok. E finalizando o 6º vasinho, onde a gente tem apenas aquasolo, aquela argila expandida com nutrientes. Então, olha, na gema onde foi feita a amputação, né, houve também brotação. Nós temos aqui, olha, 2 raminhos, dá para perceber aqui, olha, um aqui e um aqui, tá? Aqui é a amputação, de maneira mais tímida um pouco, mas uma aparência saudável. Não houve um crescimento. O interessante aqui, pessoal, que chama atenção, olha, é que despertou aqui um broto que não existia aqui, ó, nessa região aqui, ó, um broto lateral aqui, ó. Para nós que gostamos de bonsai, é um ramo baixo, né? Interessante para fazer um primeiro ramo na sequência, ok? E aqui no ramo onde não foi feita a poda, uma boa aparência também. É uma planta que está com um crescimento um pouco mais tímido, né? Mas não tem sinais assim de comprometimento, de que a planta não esteja saudável. Ela aparenta, olha pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, tem mais brotação aqui, olha aqui, mais brotação aqui, né?
aqui, 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 gemas despertando. Então, é para a gente observar ao longo do tempo nos próximos vídeos. Muito bem, pessoal, diante disso, a gente pode pensar o seguinte, diante de tudo que foi exposto, que os dois substratos que momentaneamente estão apresentando um bom resultado, tá? Eu diria que esse daqui, do cascalho mineiro com argila expandida, no caso aquasolo, está mostrando um resultado bastante interessante. Muita brotação, as folhas com cores saudáveis, vivas, floração, gemas em atividade, brotos que cresceram de maneira bem vigorosa e saudável. Então aqui parece um bom resultado a curto prazo, né, gente? Estamos falando a curto prazo. Esse outro substrato aqui, também de cascalho mineiro com humus, veja, muita brotação, bastante brotação, tanto nas gemas que foram amputadas, quanto aqui no crescimento desse ramo que foi preservada a gema apical. A planta está apresentando bastante brotação, tá certo? E, por último, eu salientaria também esse vasinho com azeloíta e humus, tá? Então nós temos dois vasinhos com humus e um sem humus. Então aqui também, né? A aparência é uma aparência bastante saudável, coloração, tá? E eu faria um destaque a curto prazo ainda, né, gente? Um destaque negativo para esse tipo de substrato aqui. As folhas estão manchadas, estão com uma aparência não muito saudável, não houve grandes brotações, que é a dolomita 70% com humus. Muito bem, os outros dois vasinhos já, vou separar aqui para vocês, esses outros dois vasinhos, né, onde a gente tem argila expandida, que é o aquasolo, com humus e só aquasolo, né, ainda não tem uma evidência de algum comprometimento grave, mas eles não tiveram uma brotação tão vigorosa quanto os outros que eu mostrei para vocês. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nos próximos vídeos agora, que eu farei, daqui 30 dias mais um desses vídeos, para a gente observar também o comportamento dessas plantas com mais tempo, né, nesses substratos. Porque a curto prazo pode ser diferente o resultado de longo prazo. Então a gente precisa sim continuar acompanhando para tirarmos algumas conclusões. Eu acredito que o cascalho mineiro está se mostrando um substrato interessante, tá? E uma surpresa para mim é que vocês sabem, né, que nos países orientais e na Europa eles colocam junto com o akadama o Kiriosuna, e o Kiriosuna tem nutriente, o akadama já é inerte, né? Ele só retém boa umidade. E aqui nesse caso, nessa experiência aqui, colocando o cascalho mineiro como se fosse o akadama e o aquasolo, que é a argila expandida que tem nutrientes, como se fosse o Kiriosuna, está dando um bom resultado, tá? Então seria esse daqui, olha, cascalho mineiro com argila expandida. Seria, vamos dizer assim, entre aspas, os prováveis substitutos para nós aqui da América Latina do akadama e Kiriosuna. Quem sabe, se ele continuar crescendo de maneira vigorosa, com floração, e não houver nenhum sinal de comprometimento da planta a longo prazo, pode ser uma opção para nós, né? Porque são substratos baratos e fácil de serem encontrados, ok? Bom, pessoal, eu e as minhas amiguinhas aqui vamos despedindo de vocês, mais uma vez nos despedindo, agradecendo a atenção de vocês. Gostaria de ouvi-los, gostaria de que vocês compartilhassem o que vocês têm de experiência, que vocês acrescentassem alguma coisa a essa experiência, alguma coisa que vocês tenham conhecimento, né, alguma experiência que vocês já fizeram. Então seria muito importante o feedback de vocês, tá bom?
Um grande abraço e até um próximo vídeo do meu canal Bonsai e Pintura. Um grande abraço.